Olá, meus queridos e minhas queridas estudantes da segunda série. Na aula de hoje, a gente vai fazer a correção da lista de química. Então, a primeira questão diz o seguinte: leia o texto a seguir sobre a produção de CO2, do dióxido de carbono. Dezenas de e-mails por dia, uma chamada via WhatsApp, fotos salvas na nuvem, assistir a um vídeo no YouTube, tudo isso faz parte da vida cotidiana digital no mundo. Para o usuário, é apenas uma foto. São apenas alguns minutos de vídeo, mas no todo, o comportamento na internet causa enormes efeitos climáticos, porque toda atividade no computador requer energia e, através da geração da eletricidade, que ainda usa predominantemente combustíveis fósseis, o CO2 é produzido. O uso de tecnologias digitais superou até a indústria aeroespacial em termos de emissões de CO2, enquanto a participação da aviação nas emissões globais de CO2 é estimada em cerca de 2,5%, com tendência crescente. Quase 4% de todas as emissões de dióxido de carbono derivam da transferência global de dados e de sua infraestrutura, apontou o think tank francês o projeto de mudança num estudo recente. Imagens em movimento exigem uma enorme quantidade de dados. O consumo médio de CO2 proveniente de tais vídeos online é superior a 300 milhões de toneladas por ano. Isso em 2018. Considerando a combustão de cada mol de metano produz um mol de CO2, assinale a alternativa que indica corretamente quantos mols de metano seriam necessários para produzir 300 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Aqui nós temos os dados, né? O CO2, a massa atômica, a massa molar que a gente fala, 44 gramas por mol, e o metano CH4, 16. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, aqui a gente vai estar trabalhando com gramas, então já que é 300 milhões de toneladas, nós vamos ter que pegar esses 300 milhões de toneladas e transformar em gramas. Então, nesse caso aqui, é bem simples. Se eu pegar o valor de toneladas e multiplicar por 1.000, eu vou transformar isso em quilograma. E se eu pegar o valor de quilograma e multiplicar por 1.000, vou transformar isso em grama. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que deu 3 vezes 10 elevado à 14ª potência, de gramas, que é um valor de 1.000, milhão, bilhão, trilhão, 300 trilhões de gramas. Então, vamos para os cálculos, né? Um mol ligado à massa do CO2, um mol da massa dele, da molécula dele, vai dar 44 gramas. E se fosse, quantos mols eu vou encontrar se fosse 300 milhões de toneladas, ou seja, 3 vezes 10 elevado à 14ª potência de gramas dele, do dióxido de carbono. Então, vai multiplicar inverso, né? Regra de 3. 44 vezes x, 44x, e aí 3 vezes 10 elevado à 14ª potência vezes 1, vai repetir ele. Continuando, o que a gente vai fazer? Vai pegar o que não tem letra e dividir pela letra. Quando você divide 3 dividido por 44 aqui, deu 0,068, vezes 10 elevado à 14ª potência. Nesse caso aqui, se a gente for transformar aqui, deixando um algarismo à esquerda da vírgula, que não seja zero, então vai dar 6,8 vezes 10 elevado à 12ª potência. Né? Então, já sabemos aqui que é a alternativa de letra D, né? Alternativa D. Por quê? Porque foi o valor da 6,8 vezes 10 elevado à 12ª potência de mols do CH4, que é o metano. Considere a reação química representada pela equação química não balanceada. Então, o que é uma equação não balanceada? Primeira coisa, quando a gente vai observar uma equação, a gente tem que identificar, a primeira parte representa os reagentes e a segunda parte representa os produtos. Então, aqui nós temos, a primeira parte dessa equação aqui, química, representa os reagentes, e a segunda aqui, representa os produtos. Então, de acordo com Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tem o quê? A lei das proporções da massa, né? Da conservação, na verdade, lei da conservação das massas. Ou seja, as massas, elas vão conservar. A mesma quantidade que vai ter nos reagentes, também terá essa quantidade também nos produtos. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar. Ferro, aqui no reagente, nós só temos um mol de ferro. Aqui, aliás, um átomo de ferro. No produto, nós temos 2 ferros. Oxigênio, aqui nós temos 2, e aqui nós temos 3. Então, para a gente observar, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, seria meio
na hora da gente fazer esse balanceamento, a gente tem que observar isso, vai ter que incluir números. Então, a maneira mais fácil da gente observar aqui é o seguinte, se eu pegar e colocar um número 2 aqui, ó, vamos lá, colocar o número 2 aqui à esquerda da forma. Então, vai dar o quê? 2 vai valer para o ferro e também para o oxigênio. Se eu pegar 2 vezes 2 aqui do ferro, vai dar 4. Então, eu vou ter que vir aqui e colocar o número 4 aqui, ó. Isso chama balancear a equação, tá? Então, 4 ferro. Aqui, se você pegar esse 2 que está à esquerda, multiplicando com 3 do oxigênio, vai dar 6. Para dar 6 aqui, o que a gente tem que fazer? Colocar também um 3 aqui. Porque 3 vezes 2, 6. Ok, agora ela ficou balanceada. Então, quantos mols de O2 reagem com 4 mols de ferro? Agora, já que ela está balanceada, ficou fácil, né? Ou seja, quantos mols de oxigênio aqui na reação? São 3, que reagiu com 4 do ferro. Então, por isso que é a alternativa D. Ou seja, 3 mols do O2 reagir aí com 4 mols do ferro depois dela balancear. Segunda, quantos mols de O2 são obtidos a partir de 2 mols de pentóxido de nitrogênio de acordo com a equação? Primeira coisa, a gente tem que observar se essa equação está balanceada. Nitrogênio, que eu tenho 2 nos reagentes, né, na primeira parte aqui, e aqui também eu vou ter 2, porque 2 vezes 1 aqui, ó, vai dar 2. Então, 2 nitrogênios. 2 potássio aqui, aqui também você tem 2 potássios. 2 oxigênios aqui, mais 5 aqui, vai dar 7. Aqui, quando a gente multiplica, esse 2 vale para todos. Se você pegar 2 vezes 3 aqui do oxigênio, vai valer 6, né? 2 vezes 3, 6. 6. Aí você pode falar, é 2, mas aqui é meio. Se você pegar a metade e multiplicar por 2, vai dar 1. 6 mais 1, 7. Então, ela já está balanceada. Então, nesse caso, quantos mols de O2 nós temos para poder, nessa equação? 1. Se você pegar aqui o O2 aqui, ó. O O2 está aqui nos produtos, O2. Se você pegar meio, 1 meio, multiplicar por 2, vai dar 1. Por isso que também não tem cálculo, é só observar a equação aí, né? Analisar a equação. Ok? A próxima. Vamos lá. Continuar. Então, continuando aqui, nós vamos ter aqui, considerar a equação de combustão do butano, o gás combustível utilizado em isqueiros, né, representada por essa equação, C4H10, O2, CO2, H2O. Se a gente observar aqui, ó, 4 carbono, aqui nós temos só 1. Então, a equação não está balanceada. Aqui você tem 2, vamos lá, 2 oxigênios. Aqui tem 2 e aqui ainda tem mais 1, então vai para 3. Então, a primeira coisa, para fazer 4 carbonos aqui, eu tenho que colocar aqui o número 4, né? E é isso que a gente tem que fazer aqui. Será que dá para colocar o número 4 de cá? Vamos analisar, né? Se eu colocar o número 4 aqui, ó. Né? Por que o número 4? Porque aí, 4 vezes 1 do carbono vai dar 4, e aqui também tem 4. Ok. Quando eu coloquei o número 4 aqui, o que aconteceu? O oxigênio aqui foi para 8. 4 vezes 2, 8. Então, o que eu posso fazer então aqui agora, continuando? De cá eu tenho 10 hidrogênios, e aqui eu só tenho 2. Para fazer 10 também, eu tenho que colocar o número 5 aqui, ó. Vamos lá. Número 5. 5 vezes 2, 10. Ok. Só que aí, 5 vezes 1 do oxigênio vai dar 5, e 4 vezes 2 do oxigênio vai dar 8. Se eu pegar esse 8 daqui, do oxigênio que está nessa fórmula aqui, vai ficar 8. Mais 5 aqui vai dar 13. Então, para dar 13 aqui, teria que ser 6,5, né? Ou eu posso pegar o 13, né? 6,5, eu posso pegar 13, vou colocar aqui, 13 sobre 2. Vou colocar aqui pequenininho aqui. 13 sobre 2, que aí dá 6,5. Então, agora ela ficou balanceada, né? Com esse balanceamento aqui, o que eu posso fazer? Eu posso, né, fazer agora o cálculo, né? Com base no cálculo. Então, o que a gente vai fazer com base nesse cálculo aqui? Né? Analisar isso aqui. Né? Na verdade, nem precisa de cálculo, né? Se a gente observar aqui, o que está perguntando? O número de mols de gás oxigênio usado na combustão total. Então, olha só, o oxigênio aqui que nós temos aqui, né? O número de mols que nós temos, 13 sobre 2. Então, é a letra A, né? Então, vai ser a alternativa de letra
A. 13 sobre 2. 13 sobre 2. Ok. O próximo. Próxima questão. Vamos lá. Aqui nós temos, o gás amônio pode ser obtido pela reação entre o hidrogênio e o nitrogênio, conforme a reação abaixo. Então, vamos analisar aqui se essa equação está balanceada. São 2 nitrogênios aqui e 2 nitrogênios aqui. Ok. Se você pegar o hidrogênio 3 vezes 2, 6. Esses dois aqui, ó, 2 vezes 3 do hidrogênio também vai dar 6. Então, ela está balanceada assim. Assinale a alternativa que contém o número de mols de NH3, que pode ser produzido a partir de 8 gramas de H2O. Então, nesse caso aqui, sim, esse caso aqui vai ter um cálculo, né? Ou seja, 3 mols de hidrogênio vai dar 2 mols de NH3, que no caso é a amônia. E se fosse 4, qual que seria? Então, é a regra de 3 simples. Então, já que é uma regra de 3 simples, vamos lá. 3 vezes x, 3x, 4 vezes 2, 8. O que vai fazer? Dividir 8 para 3, né? Que deu 2,7. Então, a alternativa de... vamos voltar lá. Peraí, só um minutinho. Então, deu a alternativa C, né? Alternativa C, que foi 2,7 mols de NH3. Ok. Continuando. Agora sim, vamos para frente. O volume do etanol C2H5OH necessário para encher o tanque de um automóvel é de 50 decímetros cúbicos. Calcule o número de moléculas de etanol contido neste volume. Lembrando que a densidade aí, ó, do etanol é 8 vezes 10 elevado à segunda potência de gramas por decímetro cúbico. Ainda tem a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas em 1 mol. E as massas atômicas do carbono vale 12, do hidrogênio 1 e do oxigênio 16. Né? Então, vamos lá. Então, a massa do etanol vai ser 46 gramas por mol. Somando todos aí, né? Multiplicando 12 vezes 2, né? 12. A massa do carbono é 12. Multiplica com 2 lá da fórmula, vai para 24. Mais 1 do hidrogênio, que é a massa dele, vezes 6, porque lá tem 6 hidrogênio, né? 5 mais 1, 6. Então, vai dar 6. Mais 16 vezes 1 do oxigênio, vai dar 46, somando tudo aí, né? Então, o que a gente vai fazer? A densidade é pegar a massa e dividir pelo volume. A densidade, a gente sabe que é 8 vezes 10 elevado à segunda potência. A massa não tem, e o volume aí ocupado foi de 50 decímetros cúbicos. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar inverso, né? Massa igual a 40 vezes 10 elevado à segunda potência. Multiplica a regra de 3. Então, vai dar 4 vezes 10 elevado à quarta potência. Tira os 2 zero e acrescenta 2 algarismos lá no 10, né? No expoente do 10. Continuando. Se 46, a massa total aí do etanol, vale a quantidade de moléculas 6 vezes 10 elevado a 23, que é o número de Avogadro, né, a constante, e se fosse essa massa aí de 4 vezes 10 elevado à quarta potência, qual que seria? Multiplica inverso cruzado. 46 vezes x, 46x. 6 vezes 4, 24. Quando eu multiplico a potência 10 elevado à quarta vezes 10 elevado à 23ª, conserva a base, somos expoente. 4 mais 23, 27. Né? Vai fazer uma divisão aí agora, né? Pegar o que não tem letra, que é o 24 vezes 10 elevado à 27ª potência, e dividir pelo 46. Quando a gente divide 24 por 10, aliás, 24 por 46, vai dar 0,52. E aí conserva a potência 10 elevado à 27ª. Se a gente deixar o número sem ser o zero na direita da vírgula, vai diminuir um lá, né? Então, deu 5,2 vezes 10 elevado à 26ª potência. Essa é a resposta final, né? Sétima, a glicose é um açúcar de fórmula molecular C6H12O6. O número de moléculas existentes em 1 kg de glicose, 1 kg de glicose, é de aproximadamente. É o mesmo sentido anterior, né? Então, aí já dá a massa de 1 kg. Então, nesse caso aí, primeiro, a massa total da glicose, né? A massa atômica. A gente vai ter que pegar a fórmula, somar tudo, deu 180. Então, 180 vai valer esse tanto aí, que é a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. 1 quilograma é 1.000, né? 1.000 gramas. Então, e se fosse 1.000? Então, a gente vai multiplicar inverso, deu 180 vezes x, multiplicou 1.000 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Nesse caso, no 1.000, é o mesmo que 10 elevado a terceira, então aumenta 3 algarismos no expoente, que era 23, né?
Vai fazer uma divisão aí do que não tem letra pelo que tem letra, que é dividido pelo 180. Quando dividiu aí deu 0,0334, aproximadamente aí 3,34 vezes 10 elevado a 24. Nesse caso é a alternativa A, né? O valor aproximado aí. Então, alternativa A. Continuando, determinado óxido de nitrogênio é constituído de moléculas N2OX. Sabendo-se que 0,152 gramas de óxido contém 1,20 vezes 10 elevado a 21 moléculas, o valor do X é. Então, mesmo sentido, nós vamos ter que fazer o cálculo aí para encontrar qual o valor que está lá no O. Vai depender das massas também, né? Então, o número de Avogadro 6,02 vezes 10 elevado a 23 vale 1 mol, né? O que é mol? Mol é uma unidade de medida usada para calcular a quantidade de matéria. E se fosse, no caso aí, 1,2 vezes 10 elevado a 21, vai dar quantos mols? Multiplicando inverso, né, deu aproximadamente aí 0,2 vezes 10 elevado a menos 2. Porque quando você divide aqui o que não tem letra pelo que tem letra, 1,2 dividido por 6,02 deu 0,199. Quando você dividiu a potência 10 elevado a 21 dividido por 10 elevado a 23, conserva a base e subtrai os expoentes. 21 menos 23 vai dar menos 2. E aí você arredondou para 0,2, né? Aproximado 0,2. Tá certo? Continuando. Se você pegar esse valor aí, 0,2 vezes 10 elevado a menos 2, vai valer o quê? Esse aí é o valor da massa ligado ao oxigênio. Nesse caso aí, o óxido, né, que é o oxigênio, vale uma massa de 0,152. E um mol dele vai dar quantos? Então, é o que a gente vai fazer o cálculo aqui, né? Então, 0,2 vezes 10 elevado a menos 2, multiplicou lá com x, repete, e 0,152 multiplicou com 1 mol, repete ele, né? Vai dar o mesmo valor. Agora, vai dividir o que não tem letra pelo que tem letra. 0,152 dividido por 0,2 vezes 10 elevado a menos 2. Lá em cima, a gente colocou 10 elevado a zero. Para quê? Só para preencher espaço para me ajudar, né? Então, 0,152 dividido por 0,2 deu 0,76. Quando você divide potência de base iguais, 10 dividido por 10, né, 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a menos 2, conserva a base e subtrai os expoentes. Se for para me subtrair 0 menos 2, vai dar 0 mais 2. Então, por isso que deu isso aí. Se arredondar aí, arredondar não, né? 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 0,76 vai dar 76 gramas. Agora, 76 gramas é o valor total, né? Lembrando que o nitrogênio tem 14 gramas por mol e o oxigênio 16. E essa fórmula aí nós temos, né, com base nisso aí, no caso, são 2 oxigênios. Desculpa, 2 nitrogênios. Então, vai pegar 2 vezes 14, que é a massa dele, e 16 vezes x, que a massa do oxigênio é 16. Mas eu não sei quantos oxigênios eu tenho nessa molécula aí. Então, representa o x. O 76 é o total de massa geral dessa substância. Então, 2 vezes 14, 28, mais 16x igual a 76. Aí isola a letra, né, vai passar subtraindo o número 28, depois vai dividir 48 por 16, que deu 3, que é a alternativa C. Próxima questão. Vamos lá. A densidade da água a 25 graus Celsius é de 1 grama por mililitro. O número aproximado de ácido de hidrogênio contidos em uma gota de água de volume 0,05 ml é. Aí você tem a massa molar da água, né, total da molécula de água, 18 gramas por mol. E o constante de Avogadro aproximou aí 6,0 vezes 10 elevado a 23. Pois bem, então o que nós temos que observar aqui? 1 grama vale 1 ml. Uma gota é 0,05 ml. No entanto, vai ser 0,05 gramas. 1 mol é 18 gramas, que é a molécula de água, que é o mesmo que 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, lembrando aí que a molécula de água possui 2 hidrogênios. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar 2, que é os 2 hidrogênios, vezes, né? 6 vezes 10 elevado a 23, que é o número de Avogadro, que é igual à massa total da molécula em 18, né? 18 gramas por mol. Agora, qual seria esse valor aí, né? De átomos? Nesse caso, X, sendo que a massa da gota de água lá, 0,05, 5 centésimos. 18x, multiplicando inverso, né, regra de 3, vezes, né, 2 vezes 6 é 12, multiplica aí,
No final deu 18x vezes 0,6 vezes 10 elevado a 23. E agora o que a gente vai fazer? Dividir o que não tem letra pela letra. 0,6 dividido por 18, né? E aí, nesse caso, o que a gente vai fazer? Né? Quando a gente divide aqui, dividido aqui por 18, né? O que acontece aqui? Tinha dado um valor aí, né? Que a gente usou aí, já direto, né? Deu 60. Né? Por que 60? Tirou aqui, ó, 2, tirou 2 do 23, ficou 21. Quer dizer, 2 algarismos para a direita do 100, então ficou 60. 60 dividido por 18, não dá para dividir exato. Então, o que foi feito aí? Foi feita uma simplificação. 60 por 2 é 30 e o 18 por 2 é 9. Então, por isso que deu a letra C. 10. Qual a massa em gramas em unidade de massa atômica de uma molécula de glicose? Né? Então, vamos lá. Essa molécula de glicose aqui é C6H12O6. Então, primeira coisa, a massa da molécula de glicose deu 180 gramas. Então, a gente vai usar aqui o seguinte, unidade de massa atômica. Quer saber a massa e unidade de massa atômica. Então, 180 é a massa atômica que vai dar esse tanto de moléculas aí, né? Agora, qual seria a massa de uma molécula? Então, tá bem fácil de resolver. Multiplicar cruzado, né? Multiplicou cruzado aqui, deu 6 vezes 10 elevado a 23, x igual a 180. Dividindo 180 por 6 vai dar 30, vezes 10 elevado a menos 23. Aí, o que foi feito aqui? Tirou um algarismo, né? Tirou o zero lá do 30, ficou só 3, e aí tira um algarismo lá do expoente 23, fica sendo 22. E aí, com isso, nós encerramos a nossa lista. Uma boa tarde ou bom dia para todos aí e bons estudos para vocês. Tá bom? Um abraço.